Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo também 23. Estarei falando sobre algumas nuances da oferta e dos dízimos que devemos entregar ao Senhor. Mateus, capítulo 23, e versículo também 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Pode tomar assento? Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a beleza bíblica do ofertório, do dízimo, mas também o rigor da forma como este deve ser feito. Primeiramente, aos que são contra a entrega do dízimo, Jesus confirma no texto que acabamos de ler a sua legitimidade. E Jesus clarifica, colocando o dízimo na categoria de dever. Quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão os dízimos das menores hortaliças. Eles eram tão rigorosos que eles estavam ali dando dízimo de menores hortaliças, mas eles estavam desprezando o que, segundo Jesus, é o mais importante: o juízo, a misericórdia e a fé. A manifestação do caráter do cristão é imprescindível para o Senhor. Acima de tudo, Deus quer a pessoa sendo entregue para Ele. E posteriormente a pessoa, aí sim, as posses que você tem podem honrar ao Senhor. Mas se você não honra o Senhor, se você não consegue exaltar ao Senhor por meio da pessoa que você é, por meio da tua conduta, por meio da tua caminhada, você também não o fará por meio da entrega dos ofertórios e dízimos. É isso bem dizer que ele está dizendo. Porém, a seguir ele diz: deveis, e o verbo deveis aqui no original grego está incluindo tudo isto numa categoria de dever. Então é um dever do cristão fazer estas coisas, e aqui o pronome estas se refere àquilo que ele falou anteriormente. Quais são estas coisas? Deveis ser misericordioso, ter fé, estas coisas, mas não deveis omitir aquelas. E aí ele fala agora do dízimo. Então, para algumas pessoas que dizem que o dízimo ele não está no Novo Testamento, você tem aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que é bíblico e é um dever do cristão exercer juízo, misericórdia e fé. Mas é um dever do cristão também não omitir a entrega do dízimo. O texto é claro, o texto não precisa de tanta explicação, é autoexplicativo, bem dizer, quando ele diz que é um dever fazer estas coisas e é um dever não omitir aquelas. Naturalmente, as pessoas que assim o fazem, alegando que o dízimo vinha a ser uma instituição da lei de Moisés, o fazem equivocadamente, porque antes da lei de Moisés, lá em Gênesis capítulo 14, no fim daquela guerra, onde Kedorlaomer faz parte da guerra dos 4 reis contra 5 reis, você tem ali naquele momento que ao fim de tudo aquilo,
Abraão entrega o dízimo ao Senhor. De tudo que ele tinha, ele entregou o dízimo ao Senhor em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Aquela entrega do dízimo, ela é anterior à instituição da lei. Se você tem então um texto que valida a entrega do dízimo antes da lei, e um texto que valida a entrega do dízimo posteriormente à lei, naturalmente então percebe-se que o dízimo não é uma atribuição da lei, mas é sim uma recomendação divina e um dever para cada cristão. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ele tem uma aplicação limitada. Naturalmente, eu não usarei uma aplicação que muitos usam, como usando o texto de Joel, capítulo 1, versículo 4, para dizer que aquele que não entrega o dízimo vai receber um migrador, um cortador, um demônio na sua despensa. Tá? O texto ali, ele tem um contexto extremamente particular e não é o que certamente pode vir a acontecer. Você não vai ter um demônio na sua despensa. No entanto, você deixa de receber bênçãos que o Senhor entrega àqueles que são liberais. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, se vão puder colocar aí na tela, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. O sentimento, então, com que você entrega o seu dízimo, que é um dever, e entrega a sua oferta, é muito mais importante do que a entrega propriamente dita. A cerimônia, ela tem menos valor, menor valor. A cerimônia da entrega, ela tem menor valor do que o sentimento, o estado de quebrantamento, o estado de dependência de Deus que o cristão mostra para o Senhor quando ele assim o faz. E é isso que Deus quer de nós. Quando o Senhor pede, quando o Senhor inclui na categoria de dever a entrega do dízimo, Ele quer que nós sejamos fiéis, porque Ele quer ver em nós que nós somos cristãos que têm fé suficiente para mostrar ao Senhor que nós não dependemos do dinheiro, que não estamos apegados a esse dinheiro ao ponto de não conseguirmos entregar a Deus aquilo que lhe é devido. Esse desprendimento, a manifestação desse desprendimento do dinheiro mostra ao Senhor que a nossa confiança não está no dinheiro, não está em recursos materiais, mas a nossa confiança está no Senhor. E é esse o louvor de toda oferta, é esse o louvor de toda a entrega do dízimo, porque quando você o faz liberalmente, com coração voluntário, Deus vê que você confia no Senhor. E como é bom confiar no Senhor. O cristão que confia no Senhor nunca será decepcionado. O cristão que confia no Senhor, diz a Bíblia, nunca será confundido. O cristão que confia no Senhor sempre recebe as suas vitórias. As ofertas no tempo neotestamentário, elas validam a entrega do dízimo em todas as esferas. Porque quando você percorre o Novo Testamento, ao fazer uma leitura da carta que Paulo escreveu, tanto aos Romanos, quanto aos Coríntios, quanto aos Filipenses e aos Colossenses, você percebe que nessas 4 cartas há ali uma regularidade na oferta. As ofertas deviam ser regulares. Os últimos capítulos de Romanos chegam a dizer que eles ofertavam nos domingos. As ofertas eram então regulares, e quando Paulo escreve aos Coríntios sobre o ofertório, no capítulo 9 mesmo, ele diz que a oferta também é proporcional ao que você recebe.
Então você entrega regularmente a Deus aquilo que o Senhor te deu, você entrega proporcionalmente a Deus aquilo que Deus te deu, então não há razão alguma para ser contrário à prática da entrega do dízimo. Porque todo o Novo Testamento, nas linhas e nas entrelinhas, confirmam e ratificam que o dízimo e as ofertas são ao Senhor muito devidos. Porém, irmãos, há formas erradas de se ofertar e dizimar. Dizimar não é um termo bonito, é melhor entregar o dízimo, né? Porque dizimar, se você pesquisar no dicionário, também é trucidar alguém ou assassinar alguém. Então é um termo ambíguo, né? Tem significação dupla. Então eu prefiro dizer a entrega do dízimo, não é? Para não haver qualquer espécie de confusão aqui. Se você faz a entrega do teu dízimo ou das ofertas, você também deve fazer de um modo correto. Deus sempre se preocupou com formas. Deus não é um Deus informal. Ele é um Deus formal. Você lê o Antigo Testamento e você percebe que Deus se preocupou em que no culto a Ele houvessem formas. Haviam formas corretas de se cultuar ao Senhor. Há formas corretas também de se ofertar e de se entregar o dízimo ao Senhor. Quando não o fazemos, nós o fazemos erradamente. E algumas pessoas erraram assim, e eu quero percorrer aqui na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente apenas um caso do Antigo, alguns personagens que assim fizeram, para que nós tenhamos a cautela de não repetirmos tais erros. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, é muito conhecido o texto, Caim, ele entrega ali o seu momento de ofertório. Versículo 4 e 5 eu vou ler juntamente com vocês aqui no projetor. De Isabel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Caim é primeiramente reprovado como ofertante. Note você que o texto diz, ali no versículo de número 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Primeiramente, do modo como Deus atentou para Abel e sua oferta, ou seja, o ofertante sempre vem primeiro. A pessoa vem primeiro. Deus atenta para Abel, primeiramente Abel, porque se a vida de Abel é uma oferta, se a vida de Abel é um louvor para Deus, então aquilo que Abel entrega também o é. Mas se a vida de Caim não é um louvor para Deus, se a vida de Caim, se o caráter de Caim não cultua ao Senhor, então aquilo que Caim entrega também não o faz. Então o texto diz que Deus atentou para Abel, a pessoa em primeiro lugar, e posteriormente a sua oferta, ou subsequentemente a sua oferta, mas Deus não atentou para Caim, primeiramente a pessoa de Caim. A reprovação passa pelo crivo pessoal. A reprovação da oferta de Caim vem primeiramente pela reprovação da pessoa de Caim. Nesse sentido, é bom que nós cultuemos ao Senhor de todo o coração. E sejamos cristãos transparentes. Se você está no erro, se você está errado, se você vive na prática do pecado, peça perdão ao Senhor. O apóstolo João escreveu nas epístolas que se você pecar, você tem um advogado para com o Senhor, Jesus Cristo, o justo. Peça perdão a Ele, que prontamente Ele te perdoe. Mas não pense você que comprará o Senhor com quaisquer ofertas que você entregar. Deus reprova primeiramente a pessoa e posteriormente a sua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5,
versículos 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta ao altar, no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Meus irmãos, o teu irmão é muito maior do que a oferta. O irmão que está ao seu lado, o irmão que serve com você, é muito mais importante para Deus do que qualquer oferta. Deus quer receber a sua oferta, mas Ele quer que você viva em paz com seu irmão. Deus quer receber a sua oferta, mas Ele quer que a fofoca saia da igreja. Deus quer receber a sua oferta, mas Ele quer que a intriga saia da igreja. Deus quer receber a oferta da igreja, mas Ele quer uma igreja pura, santa, irrepreensível, de modo que quando estes levarem ao Senhor esta oferta, esta seja recebida como cheiro suave às narinas do Senhor, como registra o livro dos Apocalipse. É importante demais que você viva em paz com o seu irmão. Jesus Cristo morreu por você e também por ele. É importante que haja paz entre nós. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 6. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço com teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Meus irmãos, é importante que você oferte ao Senhor. Mas a base desse texto está nos versículos do capítulo anterior, que mostram, pastor Roque até há pouco tempo falou sobre isso, na terça passada, se eu não me engano, que mostram que Barnabé foi um homem muito liberal ao Senhor. De tal modo, Barnabé foi liberal ao Senhor, que Barnabé decidiu vender tudo que ele tinha e entregou tudo aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem partilhar com os santos nas necessidades dos santos. Tendo visto o mérito, a honra que recebeu Barnabé e a recompensa de Deus que recebeu Barnabé por ter feito isto e deste modo, Ananias intentou junto com sua mulher fazerem o mesmo, mas só que eles retiveram parte do preço da herdade. Ou seja, olha, nós vamos fazer de conta que fazemos a mesma coisa que Barnabé fez. Quem sabe não teremos o mesmo mérito que ele? Ou seja, eu quero ter, aliás, aquilo que o meu irmão tem. Eu quero ser exatamente igual ao meu irmão é, mas eu não quero pagar o preço que o meu irmão paga. Eu quero ser igual a Barnabé. Então nós vamos fazer o mesmo. Eu quero ser igual a ele. Ele recebeu o mérito, ele recebeu graça, ele foi honrado pela sua atitude e procedimento. Eu quero ser assim também. Então vamos aqui fazer o seguinte: a gente vende o que a gente tem e a gente consegue ser igual a ele. Mas como ninguém sabe por quanto a gente vendeu, a gente entrega só uma parte e a outra parte fica conosco. Mas Deus conhece todas as coisas. Eu não sei se isso uma vez já chegou ao teu coração. Aquele convite, não é,
Quando você vê alguém sendo bem-sucedido, seja na esfera financeira, na esfera familiar, na esfera ministerial, eu quero fazer igual o irmão, eu quero ser exatamente igual a ele, mas você quer pagar o mesmo preço que ele paga? Então não queira aquilo que não é para você. Não queira o que não é teu. Não se espelhe na vida do outro somente, não. Olhe para Cristo, que tem um propósito específico para cada pessoa. Não é porque uma pessoa foi bem sucedida fazendo assim, que haverão réplicas dele que fazendo o mesmo também o serão. Jesus é Senhor de todas as coisas, e é Ele quem chama, é Ele quem faz, é Ele quem decreta, é Ele quem dá, é Ele quem concede a graça, a unção, a riqueza, as pessoas que o têm. Ele tem todo o poder. Não queira por força própria, por meio de imitação, chegar aonde o outro chegou. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 6, outra forma errada de pensar no ofertório. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 6. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, note esse texto, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse, de modo algum, terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. O que ocorria aqui, irmãos, é que os sacerdotes estavam tão corrompidos naquela época, que eles faziam acordos com as pessoas que ofertariam. Que tipo de pessoa era essa que queria fazer esse negócio com o sacerdote? Eram pessoas que deveriam honrar seu pai e sua mãe. Honrar de que modo? Irmão, Jesus acaba de incluir aqui, na categoria honrar ao pai, sustentar os pais. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, que nos escritos dizem, honra teu pai e tua mãe, mas as pessoas estavam negociando com os sacerdotes e diziam para ele o seguinte: olha, eu até tenho aqui, eu tenho até o dinheiro de honrar os meus pais, mas vamos negociar? Eu digo que é oferta ao Senhor, e aí eu estou livre da obrigação de honrar o meu pai e a minha mãe. Ou seja, eu comprometo essa renda, supostamente, eu falsamente comprometo esta renda com o serviço do sacerdócio, mas havia um acordo entre eles, de modo que uma parte ficava com o sacerdote e outra parte voltava com eles. Mas agora isso foi ofertado, e depois que é ofertado ao Senhor, você não pode usar mais. Então, como foi ofertado ao Senhor, ele voltava para casa e dizia: olha, pai, eu até tenho o dever de te sustentar. O senhor está velho, a senhora está velha, eu até tenho o dever de te sustentar. Porém, eu acabei de oferecer ao Senhor tudo aquilo que eu tinha. Ou seja, oferecia-se falsamente ao Senhor uma oferta com um propósito maligno de não ajudar, sustentar, ou seja, honrar os seus pais. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele escreveu que o filho devia honrar o seu pai, porque quando ancião, este muito tinha empregado forças para ele. Então agora era a vez de honrar os compromissos com os seus pais. E ele até isenta a igreja
da responsabilidade de sustentar o ancião que tem seus filhos em casa. A igreja está livre. Pastor, é o seguinte, meu pai está velho e ele está precisando de ajuda da igreja. E você, tem quantos anos? Não trabalha não? Sustente seu pai, que toda a sua vida te sustentou. É isso que a Escritura diz. Honre o seu pai, cuide do seu pai, que toda a sua vida cuidou de você. Nesse texto, eles ofereciam falsamente um dinheiro ao Senhor para que não tivessem o compromisso de sustentar os seus pais. Irmão, se você perceber a gravidade desse texto, o texto vai tão além, porque quando a Bíblia diz sustentar os pais, honrar os pais, quando estes já estão velhos, isso mexe com o casal. Porque o pai da tua mulher é o teu sogro. A mãe da sua esposa é a sua sogra, e vice-versa. Ou seja, desde o momento que você casou, você tem um compromisso bíblico diante de Deus de auxiliar no sustento dos seus pais e dos pais de seu cônjuge, que vocês agora são somente um. Isso é honrar os pais. Ah, pastor, pensei que honrar os pais fosse somente respeitar. Jesus provou que não, quando ele acaba de falar desse texto. Então, se você vai casar, já começa a dar uma olhada em quem são os sogros. Porque, naturalmente, você tem o dever bíblico de ajudar no cuidado destes. É muito importante. Você pode dizer, mas existiram outras pessoas que também ofertaram falsamente, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não foi oferta. Nadab e Abiú foi uma cerimônia, fazia parte do rito, fazia parte da cerimônia religiosa, e eles fizeram isso mal feito. Ou seja, há casos também que não tem a ver com oferta, mas que as pessoas têm levado a forma do culto tão errada que ela chega a ser uma abominação ao Senhor. Uma abominação ao Senhor. No início do século XIX, uma das igrejas históricas, que não convém falar o nome, no Brasil, passou por um processo muito ruim, porque, e eu não temo falar isso aqui, porque é histórico, porque nessa igreja se liberava a associação à maçonaria. No entanto, alguns irmãos não aceitaram esta associação. E aí essa igreja foi dividida. Houve uma cisão de uma igreja histórica, no início do século XIX, por conta da não aceitação, não é, da maçonaria em uma religião, no meio cristão. Irmãos, se a forma, e aqui tem dirigente, se a forma do culto na tua igreja não pode ser dita publicamente, porque pode causar transtorno, mau entendimento daquilo que se é, isto não glorifica ao Senhor. E se não glorifica ao Senhor, não o faça, porque Deus ama a forma do culto ao Senhor. Se o que você faz na igreja ou na congregação não pode ser dito aqui no púlpito, olha, aqui a gente faz assim, porque isso pode gerar mau entendimento em outras igrejas ou aqui, ou seja lá onde for, não faça, não participe, porque isto não provém de Deus. Nada que é secreto, nada que é místico, nada que é subliminar, pertence ao Senhor. O culto a Cristo é um culto livre, é um culto transparente, é um culto verdadeiro, genuíno, participativo, aberto e não fechado. Esse é um culto ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor. Bendito seja Cristo o Senhor. Oferte ao Senhor.
corretamente, mas também da forma correta, para a glória de Deus. É importante notar, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, diz assim, 2 Coríntios 9, 12, eu posso ler aqui, mas eu vou aguardar no telão para lermos juntos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, porque a ministração deste serviço, e você nota que o texto do capítulo 9 está falando do momento do ofertório, não está fora do contexto. Todo o capítulo 9 trata do ofertório, porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ou seja, a ministração desse ofertório supre a necessidade dos santos. E não somente supre a necessidade dos santos, mas ela agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, o terceiro aspecto desse momento de ofertório, que é esse que eu estou falando agora, é que você deve ter a ciência de que você pode ofertar. Você oferta a Deus, mas você também oferta à igreja. A tua oferta, ela é bipartite, né? Ela é recebida na esfera terrena, pela instituição, e ela é recebida pelo Senhor no céu. Nesse sentido, se você oferta erradamente, com a vida fora do altar, você oferta ainda na esfera humana, na esfera terrena para a instituição, que presta serviços voluntários, que presta ajuda aos necessitados, mas não oferta ao Senhor, que não recebe essa oferta. Entenderam? Então você oferta tanto a Deus, quanto oferta à igreja. Por que se precisa ofertar e entregar o dízimo à igreja? Você, enquanto uma instituição, percebe, a igreja enquanto instituição, todos vocês sabem que a igreja não recebe nenhuma ajuda do Estado. A igreja tem despesas, a igreja tem funcionários, a igreja tem ajudas de serviço social, a igreja tem eventos que são dispendiosos, a igreja precisa do recurso vindo dos fiéis. Não é? E a Bíblia diz aqui que a administração deste serviço ela também supre a necessidade de muitas pessoas. Muitas pessoas têm suas necessidades supridas a partir do ofertório e da entrega do dízimo ao Senhor, que é feito na igreja. Mesmo que os santos não tenham o hábito de comunicar a todo momento, não é? Olha, estou precisando de ajuda, estou precisando de ajuda, pastor. A igreja e muitos irmãos percebem a necessidade um do outro. Nós temos aqui várias orações, vários departamentos, que normalmente, quando se chega nos departamentos, naquele círculo menor da igreja, como nós somos uma igreja grande, as pessoas começam a perceber a necessidade um do outro. E aí leva até alguém, leva até o pastor, leva até a igreja, faz-se uma campanha, e essas pessoas começam a serem ajudadas a partir das ofertas e da entrega do dízimo. Mas pastor, o senhor disse que essas pessoas não têm o hábito de comunicar. Eu aprendi lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Então leia novamente o texto, mas leia cuidadosamente e entenda o que está escrito no texto. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Esse texto aqui, irmãos, embora muitas pessoas tenham interpretado errado, e eu penso que muitas mesmo nesse sentido, esse texto está dizendo o seguinte, eu vou usar aqui uma tradução, que é uma tradução da Bíblia do Peregrino, que é a mais compreensível para que se entender o que está escrito. Diz assim, ele traduz da seguinte forma, é Alonso, se eu não me engano, o tradutor da Bíblia do Peregrino. Sede solidários para com os consagrados. Ou seja, acudir aos santos nas suas necessidades não é comunicar a minha necessidade, mas é socorrer aos santos nas suas necessidades.
E aí a versão revista e corrigida, como diz, comunicai aos santos nas suas necessidades, as pessoas pensam que o texto está dizendo o seguinte: comunicai aos santos quando você tiver algum problema. Não é isso que o texto está falando, não está na primeira pessoa, o texto está na terceira pessoa. Comunicai aos santos nas necessidades dos santos, ou suas necessidades, porque os santos vêm antes, não é? Então suas é uma alusão aos santos, ou seja, comunicai aos santos nas necessidades dos santos. Compreenderam? É isso que diz o texto. Embora muitas pessoas tenham interpretado errado, não significa dizer que você nunca pode comunicar a sua necessidade. Não é isso. Mas é porque este comunicar a sua própria necessidade, Deus espera ouvi-lo primeiro em oração. Porque se Deus não ouve você primeiro, você pega o mau hábito de que as pessoas é que vão te socorrer. O teu socorro está nas pessoas, mas primeiramente ore ao Senhor. Primeiramente confie no Senhor, e eu tenho plena convicção de que o teu Deus não te deixará desamparado. Sendo assim, meus irmãos, eu quero estimular os irmãos a entregarem os seus dízimos ao Senhor, a ofertarem ao Senhor corretamente, ciente de que várias das bênçãos de 2 Coríntios, capítulo 9, são verdadeiras. Deus realmente recompensa, Deus abençoa, Deus honra. Em 2 Coríntios 9, chega a dizer que Deus te deixa com abastança, com bastante coisas vindas do céu mesmo, por conta da tua oferta e da entrega do dízimo corretamente. Faça isso, e certamente Deus será glorificado em tua vida. Já deu ali o meu horário. Deus abençoe os irmãos em Cristo, em nome do Senhor Jesus.